Boa noite, irmãos. Que alegria estarmos juntos novamente para adorarmos a Deus. Nós nunca imaginávamos que Igreja Batista de Itauá, Primeira Igreja Batista Nova Jerusalém, estariam unidas em tantos cultos online juntas. Eu e o pastor Maurício somos amigos, mas essas igrejas agora estão unidas porque estamos ouvindo as mesmas mensagens, cantando os mesmos louvores, estamos compartilhando um tempo, a igreja aumentou, a igreja cresceu. E talvez você que esteja nos assistindo não seja de nenhuma dessas duas igrejas, esteja chegando agora nesse culto online, participando conosco, você é muito bem-vindo. Nós incentivamos você a compartilhar o link desse culto, convidar seus amigos, talvez o amigo que nunca tenha ido à igreja, convide-o para estar louvando e adorando a Deus conosco nesse tempo tão especial. Nós queremos começar o culto pedindo a direção de Deus, entregando mais uma vez tudo que estamos fazendo aqui hoje para a glória e para a honra do nosso Senhor. Vamos orar juntos? Senhor Deus, nós precisamos de Ti. Nós estamos vivendo dias difíceis e nós precisamos de Ti, em especial nesta noite. Nós queremos ser tocados pela Tua palavra, nós queremos estar sensíveis à Tua presença. Nós queremos, Senhor, com as canções que vamos louvar ao Senhor, junto com o Ministério de Louvor, nós queremos ser inspirados e nós queremos Te oferecer, Senhor Deus, palavras sinceras, louvores, Senhor, que venham do nosso coração. Se nós não estamos prontos para isso, quebranta-nos, Senhor Deus, atrai-nos, Senhor Deus, para um tempo, Senhor Deus, de autenticidade diante de Ti. Que nós possamos, Senhor Deus, Te agradar com aquilo que estamos fazendo. O culto é isso, uma oferta para Ti, Senhor. Recebe a nossa oferta, recebe a nossa adoração. Inspira cada irmão em cada casa, Senhor, que eles possam voltar a sua atenção completamente para esse momento. Que seja um tempo de crescimento, que seja, Senhor, um tempo de quebrantamento para cada um de nós. Ensina-nos nesta noite, convence-nos, mostra-nos aonde nós precisamos mudar. Ajude-nos, Senhor Deus, nós suplicamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar ao Senhor nesta hora junto com o Ministério de Louvor. Boa noite, igreja querida reunida aí nas casas. Nós queremos convidar você mais uma vez para que a gente possa estar cantando juntos, adorando ao Senhor, que as letras desses cânticos possam falar seu coração e principalmente possam ser elevadas a Deus em adoração. Contamos com você. Canta aí com a gente. Meu alvo é Cristo. Estou subindo
Glória a Deus. Nós queremos, Senhor, nessa manhã reconhecer que o nosso alvo és Tu, Senhor. Independente das circunstâncias, das situações, das dificuldades, Senhor, nós sabemos aonde estamos indo. Nós sabemos em quem temos crido. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor é aquele que tem guardado nossa vida, nossa casa, nossa família, Senhor. Nós Te louvamos, Senhor Deus, porque Tu és Alfa, Tu és Ômega, Senhor. O início de toda a história está nas Tuas mãos, Senhor Deus, e o final dela também. E nós sabemos que os planos que o Senhor tem a respeito de nós, o Teu povo, sempre será plano de paz, Senhor Deus. Então nós Te louvamos nessa noite por isso.
Olá, irmãos da Igreja Batista de Itauá. Eu sou a Nalzira, da Junta de Missões Mundiais, missionária em Angola há muitos anos. E nesses dias de pandemia, muita insegurança, eu estava pensando em muitas coisas que aconteceram comigo em Angola e como algumas coisas estão se repetindo aqui, sabe? Eu me lembro que às vezes debaixo dos combates e a gente tantos dias escondido, a minha liberdade, quando que não sei o quê. E eu me lembro que a oração sempre era: ai, Senhor, me ajuda, me guarda, me salva. E é interessante, isso me fez lembrar os discípulos, né? Os discípulos, quando em Atos, no capítulo 1, quando Jesus está se despedindo deles, e aí o texto diz assim, Jesus fala: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai. E Jesus está lhe dando as últimas recomendações, né? E aí, quando eles estão ali reunidos, e o Senhor fala assim, eles perguntam: Senhor, no verso 6, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ou seja, Senhor, quando? Eu não aguento mais. Senhor, quando que o Senhor nos livra de Roma? Quando que vai terminar isso aqui? Quando? Como? Né? Me responde só isso antes de ir. E Jesus fala no verso 7, Atos 1, 7. Jesus respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. E Jesus fala assim: olha, o departamento de vocês não é esse, se preocupar com os comos e os quandos, mas eu vou dizer qual é a parte de vocês. Aí o verso 8, mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Vocês não têm que me perguntar quando. Ai, Senhor, vocês têm que lembrar da sua missão. E essa foi as últimas palavras de Jesus, né? No texto de Mateus, a última da última ainda, ele fala assim: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Nossa preocupação não tem que ser como eu vou fazer, como eu vou trabalhar, como eu vou comer, como será. A nossa preocupação tem que ser, não é? Lembrar que Ele está conosco todos os dias. E lembrar que a nossa missão não parou, não é? Nós estamos em missão, estamos em plena campanha, irmãos. E olha, muitas igrejas usando de muita criatividade nesse período, porque os missionários estão no campo, têm que comer. Tenho conversado com muitos missionários ao redor do mundo, que sempre a gente liga, dando um consolo, confortando, gente que está na linha de frente. Gente que, essa semana eu conversei com uma pessoa que está lá num país fechado, numa situação de pressão, por não poder se revelar como missionária, e além do mais ainda a pandemia, sabe? Dupla pressão. E então eu confortando essas pessoas, consolando, conversando com elas ali, a gente lembra, eles também têm que comer. Não é? Eu sei de igreja que está fazendo produto de limpeza para vender para missões, igreja que está fazendo máscara, etc. Que Deus dê criatividade para nós, mas em nenhum momento esqueçamos, irmãos, nós não somos como os outros, não é? Que a gente possa voltar nosso olhar para o Senhor nesse momento e lembrar que nós estamos em missão e há muito a fazer, igreja. Nessa hora nós vamos interceder. Vamos interceder pelos nossos missionários, vamos interceder por aqueles que têm sofrido. Eu gostaria que você, talvez, ao findar deste culto, você reunisse sua família para um tempo de oração, cada um ter uma palavra de oração em casa. Deixe seu filho orar, fale para ele a respeito das dificuldades, deixe que ele coloque também o coração dele, abra o coração dele. Às vezes, domingo a gente não faz o culto doméstico. Eu queria incentivar você a ter um período de oração no final desse culto. Mas nesse momento nós vamos orar juntos. Convide sua família, feche seus olhos e vamos buscar mais uma vez ao Senhor em oração. Pai querido, mais uma vez nós estamos aqui. E nesse momento nos lembramos dos grandes desafios que os missionários estão vivendo, Senhor. Um tempo desafiador para nós e para eles, Senhor.
Eles estão vivendo as mesmas circunstâncias que nós estamos vivendo, Senhor. As mesmas dificuldades. Mas além destas, Senhor Deus, eles também estão passando pelo grande desafio de compartilhar o Teu Evangelho. Nesse cenário tão difícil, Senhor Deus, nós suplicamos, Senhor, que o Senhor os abençoe com fé, com autoridade, com criatividade, Senhor Deus. Também suplicamos que o Senhor nos abençoe com toda a provisão que nós precisamos para que nós continuemos segurando as cordas, Senhor, enviando nossas ofertas, Senhor Deus, para que eles sejam sustentados, Senhor. Nós pedimos, Senhor, pelas juntas de missões, missões mundiais, nacionais, missões Rio, para que o Senhor esteja capacitando a gestão dessas organizações, para que elas sejam usadas por Ti, para a provisão dos missionários, Senhor Deus. Nós pedimos, mais uma vez, por aqueles que têm sofrido em suas casas, sofrido nos hospitais, pelas famílias enlutadas, Senhor. Esse povo precisa da Tua paz, Senhor Deus. Eles precisam ser consolados, que o Senhor possa falar ao coração dos nossos queridos irmãos e possa encher seus corações de esperança, Senhor, de fé. Ajude-nos nesta hora, que nós também sejamos instrumentos da Tua graça. Levanta irmãos e irmãs cheios de compaixão para ligarem para essas pessoas, para levarem uma palavra de apoio, de consolo, Senhor Deus. Senhor, desperta-nos como intercessores, para que nós possamos, Senhor, nos colocar na brecha por esses irmãos. Tem misericórdia deles, levante-os do leito, Senhor Deus, cura-o, Senhor, em nome de Jesus nós suplicamos, Senhor. Nós cremos no Teu poder e sabemos que o Senhor pode todas as coisas. Nós desejamos, acima de tudo, a Tua vontade. O Senhor já nos disse, ela é boa, perfeita e agradável. Mas o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe que nós somos limitados e a dor nos incomoda e o sofrimento nos entristece. E o Senhor mesmo nos chamou a suplicar e a pedir a cura. E nós a pedimos, Senhor. E nós a pedimos em nome de Jesus. Que a Tua cura visite cada família, cada enfermo, Senhor Deus. Nós esperamos, Senhor Deus, em Ti, nós dependemos de Ti e nós desejamos, Senhor, ver o Teu milagre nas nossas vidas. Nós oramos assim, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós teremos um momento de dedicação de dízimos e nós seremos orientados pelo pastor Maurício Bossoá. Boa noite, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com a sua vida nesta noite, neste dia tão especial, 19 de abril, dia do índio. Nós vamos orar também pela nossa população indígena daqui a pouco, pelos nossos missionários que trabalham com indígenas no nosso país. Nós vamos nesse momento, como disse já aqui, querido pastor Anderson, nós vamos ter um momento muito especial, que é o momento de dízimos e ofertas. Nossas igrejas estão juntas aqui, cada uma com a sua necessidade. Nós estamos, meus irmãos, você tem visto um novo cenário, uma nova estrutura, com coisas simples, totalmente reaproveitadas. Você pode aqui da igreja de Itauá, isso aí estava no musical X, isso aí estava não sei o quê. Então, nós estamos aqui nos aperfeiçoando para melhor te servir. Você não tem ideia, meus irmãos, você não tem ideia de quantas horas nós temos trabalhado. Temos trabalhado aqui de máscaras, as pessoas que estão atrás aqui, elas ficam de máscaras, nós usamos o álcool em gel, nós temos uns 10 mandamentos da gravação. Um dia, se você quiser, você me pede que eu te mando com as nossas normas de gravação que nós colocamos aqui. Nós já reduzimos também esse cenário, você vai ver que agora são menos pessoas tocando. Para quê? Para que a gente também tenha segurança, todo mundo a 2 metros de distância um do outro, porque nós estamos trabalhando para te servir, nós estamos aqui para servir a Deus, servindo você. Então, o que eu acho que é de muito bom tom, a gente está, como igreja, abençoando você, eu queria convidar você a abençoar a sua igreja. Abençoar como?
com o seu dízimo, com a sua oferta, com a oferta para missões mundiais. Nós temos sonhado em ampliar as nossas celebrações online com o nosso material. Não tem como não fazer isso, é impossível não avançar. Nós não sabemos quanto tempo isso vai durar, o Brasil está dividido nessa perspectiva de quarentena. Eu só sei, meus irmãos, que eu como pastor terei muita dificuldade de retornar com os cultos públicos sem os nossos idosos. Então, eu não sei se a gente vai fazer isso, eu não sei quais serão as decisões da semana que vem, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, nós estamos aqui nos planejando para continuar online e de forma moderada, fazemos um mínimo de investimento, de certa forma, com aquilo que nós temos sonhado a médio prazo. A longo prazo é impossível fazer isso. Nossa igreja e nossa liderança tem trabalhado de forma exemplar na contenção de despesas. Aqui em Tauá, nós suspendemos aqui, até para dar relatório para você, prestação de contas aqui para você, nós suspendemos um monte de coisa que nós temos aqui, não temos hoje como serviço essencial. As empresas que prestam serviço, nós os pastores, temos contribuído de certa forma, nós reduzimos a carga dos funcionários, horário de funcionários. Nós estamos trabalhando. Para quê? Para que a igreja não pare nesse momento. Então, é a sua hora, é a sua vez. E tem uma canção que nós vamos cantar aqui agora com a Stephanie, com a Thaís, com o Bruno, com essa equipe linda que está aqui hoje. É uma bênção ter vocês aqui. E eles vão entrar para tocar e nós vamos cantar uma canção, Eu Vou Seguir com Fé. É assim, oferta se dá pela fé. Dízimo a gente dá pela fé, sabendo que Deus vai sustentar o seu povo. Que Deus te abençoe. Aproveite esse momento para você fazer a sua transferência online, usar o QR Code. Você pode entender que essa conta aqui do Bradesco é para a igreja, que está passando de Tauá. O pastor Anderson, você sabe, o pessoal de Nova Jerusalém, como fazer, as orientações têm sido dadas. Então, é a sua hora, meu irmão, é a sua hora, minha irmã. Se você não é membro de nenhuma igreja evangélica e tem nos acompanhado e quer abençoar o nosso ministério, faça parte desse time também para a glória de Deus Pai. Momento de dízimos e ofertas. Se os céus declaram as grandes obras de tuas mãos, se toda a criação exalta a força que há em ti, assim também farei. Somente a ti. Tu és aquele que, vestido em glória, voltará. Jesus, pra sempre santo, e toda a terra canta. Bendito é o Rei que vem, Jesus, para sempre santo, e toda a terra canta santo, bendito é o Rei que vem, Jesus.
Que bênção, que bênção, que bênção, povo abençoado do Senhor. Vamos orar a Deus nesta hora. Nós já tivemos um momento de intercessão com o pastor Anderson, ele orou pelas nossas vidas e eu queria incluir agora, nesse momento, também os nossos indígenas. 19 de abril, dia do índio, nós vamos orar também pela população indígena do Brasil, pelo trabalho missionário com os índios, nesse momento, para a glória de Deus. Pai, muito obrigado por dízimos de ofertas, aqueles que contribuíram agora, aqueles que contribuíram durante o dia, durante a semana que passou. Obrigado porque as ofertas que serão transferidas esta semana vêm para abençoar a tua igreja e fazer com que a tua obra não pare de crescer e avançar mesmo em tempo de dificuldade. Te colocamos agora, Senhor, todos os indígenas da nossa nação, esse povo que quando os portugueses chegaram aqui já estavam, e nós temos convivido às vezes muito bem e às vezes muito mal com eles. Ó Senhor, nos perdoe como população, como nação brasileira, se em algum momento nós não temos dado a honra devida à população indígena desse país, que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa salvá-los. Obrigado pelo trabalho missionário nas tribos indígenas dessa nação. Ó Deus, por tantos pastores indígenas, as igrejas, Senhor, batistas indígenas, os trabalhos missionários indígenas. Ó Deus, nós cremos que veremos também um avivamento entre os indígenas do Brasil. Abençoa, guarda a vida deles nesse tempo de pandemia. E também, Senhor, abençoa esta palavra, esta série de mensagens, em nome de Jesus. Amém. Queridos, estamos numa série de mensagens e nós temos hoje, no dia 19 de abril, a oportunidade de visitarmos a Bíblia de novo em 1 Pedro. Está aqui aparecendo para você a nossa arte que divulga a nossa série de mensagens, uma exposição bíblica da primeira carta do apóstolo Pedro. Eu quero ler com você nesta noite o versículo 13, que será o versículo base para a nossa meditação e exposição nesta noite tão extraordinária
do Senhor. Diz assim, 1 Pedro, capítulo 1, você vai perceber que não tem mais a leitura do texto aqui. Nós não vamos colocar mais o texto bíblico. Para quê? Incentivar você a abrir a Bíblia, abrir o seu celular e você ter a consciência de que você não está assistindo uma live, que você não está assistindo uma série na Netflix ou em qualquer outra emissora, mas eu queria que você tivesse a consciência de que você está em culto. Em culto. Vamos então ler a Bíblia, a palavra de Deus. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Eu queria pensar com você nesta noite sobre os desafios da vida cristã em tempos de pandemia. Em tempos de pandemia. Quais são os desafios para a vida cristã? Quero também incentivar você para não ficar cansativo aqui a nossa série de mensagens. Eu acho que está vazando algum áudio aqui na equipe, está vazando algum áudio aqui para mim, de algum celular aí, não sei, de algum vídeo, e está me atrapalhando aqui. Eu queria pedir a você, nesse instante, que visitasse o canal do YouTube da igreja. Porque a mensagem da manhã, hoje, dia 19 de abril de manhã, traz para nós uma importante introdução histórica. Se nós lermos aqui 1 Pedro e não refletirmos sobre a autoria, tudo bem, mas sobre o pano de fundo histórico da primeira carta, nós teremos uma dificuldade de aprofundar o nosso conhecimento bíblico. Então não dá para eu, numa série de mensagens, como pastor, ficar toda hora revisitando aquelas histórias e o contexto histórico da carta. Portanto, eu quero desafiar você, já que estamos falando de desafios, a ouvir a mensagem do culto desta manhã, porque ela vai te posicionar sobre a profundidade desta carta. Depois de tudo que foi dito pela manhã, sobre o contexto histórico, o cenário que ali residia, nós chegamos agora no momento em que Pedro fala, depois de falar daquela glória toda, de falar daquela esperança toda em Cristo Jesus, no momento de tanta dor e perseguição que a igreja viveu naquele tempo por causa do grande imperador Nero. Ficou na dúvida? Visita a mensagem da manhã, você vai entender o que aconteceu. Por que eu estou dizendo isso? Agora, Pedro chega realmente no momento de escrever esse versículo e ele é muito profundo. Dava vontade de pregar sobre o versículo 14, 15 e 16 e falar sobre a santidade da vida em tempos de pandemia. Mas vamos ficar no versículo 13, porque tem muita Bíblia boa para a gente pensar aí nesse tempo de série de mensagens. Ele faz alguns desafios agora. Nós temos alguns desafios que eu quero propor aqui para você nesta noite. E o primeiro desafio, ele é quase que contemporâneo. Pedro agora é contemporâneo demais. Parece que ele está falando para a necessidade da igreja evangélica no Brasil hoje. Pastor, não estou entendendo. Ele diz o seguinte: cingindo os vossos lombos do vosso entendimento mental, inteligência, conhecimento. Pedro está dizendo que agora é tempo de, no contexto que a igreja estava vivendo, de grande perseguição, dor, vidas humanas, crentes, irmãos nossos sendo mortos, devorados em arenas, largados aos leões, queimados como tochas. É Pedro agora dizendo para esta igreja que é tempo de cingir os vossos lombos com o vosso entendimento. Cingir o lombo dos vossos entendimentos. Essa é uma expressão deliberadamente vívida, muito importante para os dias atuais. No Oriente Médio, os homens levavam algumas vestimentas muito longas e flutuantes, que impediam eles de avançar com rapidez, com velocidade e desenvolver um trabalho intenso. As roupas atrapalhavam eles. Em torno da cintura, eles usavam um largo cinturão, ou um cinto quando era necessário cumprir uma tarefa muito intensa. Cortavam comprido suas roupas flutuantes e vestes levantavam
elas sujeitando-os com o cinturão, prendendo no cinto, para ter assim mais liberdade nos movimentos. É uma expressão equivalente para nós, é como se eu estivesse dizendo assim, é tempo de arregaçar as mangas, é tempo de tirar o casaco. Tem um filme que as crianças veem muito, né? Do Karate Kid, né? Tira casaco, bota casaco, tira casaco. É mais ou menos isso. É como se a Bíblia estivesse dizendo assim, olha, tire o casaco do vosso entendimento. Arregacem as mangas, tirem a jaqueta, para que vocês tenham maior comodidade no trabalho. Mas que trabalho esse? O entendimento. Pedro agora está preocupado e exortando os seus leitores para que eles estivessem preparados para um esforço mental de entendimento. Tossi errado, né, irmãos? Tossi errado. Tinha que ter tossido assim, né? Mas pregar e lembrar disso não é fácil, não. Quando você for tossir, não faz igual eu, não. Faz aqui, ó. Quando terminar aqui, eu vou lavar a mão com sabão e passei agora no nariz. Eu estou ensinando tudo errado aqui. Mas é difícil, irmãos. Mas vamos lá. Nós estamos aprendendo a ser pastor na pandemia também. Nós estamos aqui, então, irmãos, pensando nessa orientação de Pedro, de que aquela igreja, mesmo num tempo de sofrimento, era tempo de cingir os vossos lombos, os lombos do vosso entendimento, que era a hora de se desembaraçar e começar a pensar, e começar a refletir. Pedro está chamando aquele povo agora. Por isso que eu digo que é importante a gente conhecer historicamente o que diz a Bíblia. Que coisa extraordinária foi para o meu conhecimento, para a minha edificação, mergulhar profundo na exegese dessas expressões aqui. Pedro está chamando a igreja que não se contentasse com uma fé medíocre e negligente. É tempo de sairmos da superficialidade do nosso conhecimento, irmãos. É tempo de sairmos da superficialidade do entendimento da nossa fé, irmãos. É tempo, irmãos, da gente sair da dependência das lives. É tempo da gente sair da dependência, irmãos, dos vídeos, dos cultos online, das rádios evangélicas. Pedro está dizendo para um povo que está sofrendo, igual a gente está sofrendo. Esse povo da Bíblia estava sofrendo muito mais. Nós estamos talvez sepultando pessoas, morrendo, vendo pessoas morrerem e sofrerem. Nós estamos vendo pessoas desesperadas com falta de emprego e economia com uma dificuldade imensa. Mas você não sabe o que foi a igreja nesse tempo. É nesse tempo que Pedro está falando assim, olha, vamos pensar mais, vamos refletir mais, vamos fazer um exercício mental. Esse é um tempo de nós avançarmos, irmãos, de mergulharmos na palavra. É por isso que a Escola Bíblica Dominical está se movimentando. Essa semana, muitas reuniões ali de ligação com o Cauli, onde nós estamos tentando colocar pelo menos uma turma online. Por quê? É tempo de refletir, é tempo de pensar, é tempo de arregaçarmos as nossas mangas e cingirmos os nossos lombos do entendimento, de conhecer, de proficiência, de fazermos ciência, de acreditarmos na teologia, de mergulharmos profundo nos oráculos do Senhor, já que estamos em casa, já que devemos ficar em casa, é tempo de ler a palavra, de ler bons livros, de refletir a boa, santa, inerrante, infalível palavra de Deus. Primeiro desafio para a vida cristã num tempo de pandemia: leia, estude, reflita criticamente o que tem acontecido no mundo e o que tem, para que você não seja uma vaquinha de presépio. Por isso que numa igreja batista mesmo, o pastor dela incentiva o seu povo a ler, a estudar e a conhecer, porque se eu for confrontado biblicamente por um irmão e eu estiver errado e ele certo, eu preciso me submeter à crítica bíblica, porque nós precisamos pensar, nós precisamos aprofundar. Olha o que o texto diz: cingindo o lombo dos vossos entendimentos, do seu esforço mental, capacidade de leitura, de buscar conhecimento. Se não dá para ler, porque no Brasil ainda há muitos analfabetos,
analfabetos funcionais, gente que passou por muita dificuldade na vida e não conseguiu ter essa capacidade, você tem condições hoje até mesmo de ouvir livros, de procurar. Não há desculpas para que a gente não se aprofunde e busque o Senhor e o nosso entendimento seja aperfeiçoado. Mas em segundo lugar, o versículo bíblico também diz: sede sóbrios. Irmãos, sede sóbrios. Sede sóbrios. Quem conhece o meu testemunho, quem conhece o que Deus fez na minha vida pregressa, antes do Evangelho, sabe muito bem que eu não lido. O tema álcool, para mim, é algo que mexe comigo, porque eu vi de perto como Satanás usou do álcool para me destruir, e como ele tem usado o álcool para destruir muitas pessoas. Então, ouvir o apóstolo Pedro dizendo, sede sóbrio, é algo que eu gosto muito. Eu gosto muito de Pedro quando ele escreve aqui na pandemia, sede sóbrio. Gostaria muito que a Bíblia dissesse o que eu gosto, mas a Bíblia não diz. O tema do álcool, ele é discutível sempre. E a gente pode discutir ideias, pensarmos, interpretarmos as coisas. Eu sempre sou a favor de uma fé cristã abstêmica, de zero de álcool, para não incentivar outras pessoas que, talvez você, que é meu irmão, toma lá o seu vinho com a sua esposa, porque faz bem, porque é cultural da sua família, e você não se embriaga, tá, como a Bíblia dizendo isso. Mas nós temos crianças nos olhando que a gente não sabe o código genético delas. Então, muita coisa poderia ser dito nisso, mas o contexto, mesmo eu gostando de falar contra o álcool, não contra quem toma uma tacinha de vinho, a gente não pode ser também o ignorante acerca da Bíblia e querer colocar o que eu gosto na Bíblia, eu tenho que ficar com a Bíblia. Mas se for possível, não bebe não. Se for possível, não bebe não. Nem uma tacinha. Mas eu não posso colocar o que eu quero na Bíblia. E o contexto do texto, ele pode ser usado de forma dúbia por causa da palavra grega utilizada. Nós estamos aqui diante de uma possibilidade, sim, de Pedro estar falando de abstenção da embriaguez, sede sóbrios, ou seja, não fiquem bêbados, mas também pode significar constante, perseverante e firmes. E eu acho que no contexto histórico, o que Pedro está querendo dizer é para os irmãos, olhem, arregassem as mangas, vamos trabalhar a nossa educação mental, a nossa inteligência, vamos aprofundar o nosso conhecimento, para quê? Para que a gente seja firme, constante e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Pedro aqui está chamando a igreja para firmeza, para constância. Não, ele está dizendo, não sejam embriagados, ele está dizendo, sejam sóbrios. Você sabe muito bem que quem está dominado pelo álcool, ele muitas vezes você já viu ou já teve a experiência de ficar bêbado, você nunca está firme. A linha Z é tomada no seu bulbo, o álcool enche e você fica ali sem condições de se manter firme, constante. Por isso que o policial pede lá na lei seca para a pessoa andar, vários exercícios, para ele poder saber, agora com bafômetro, porque uma pessoa que não está sóbria, ela tem dificuldade de ser firme e constante. Pedro está dizendo para uma igreja que teve filho queimado, que teve pai morto queimado, para ser firme, para ser constante. É possível ter uma mentalidade que rapidamente fica intoxicada com as novidades do mundo e do mercado gospel e da fé evangélica brasileira. Tenho falado da minha grande tristeza de ver
a teologia brasileira nos tempos atuais. E é por ela, e é por causa dela, dessa fragilidade teológica, bíblica, que muitos estão embriagados espiritualmente falando. O que é isso? É gente que está andando de um lado para o outro, que não sabe o que faz, que cai, que levanta, que cai, que levanta. Em tempo de pandemia, não é tempo de duvidar de Deus. Não é tempo de deixar a sua fé vacilar. E meu familiar está com Covid-19, o meu cunhado pegou. Dia 19 de abril. E convivem com meu pai e com minha mãe. A gente ainda não sabe se os meus pais pegaram. Pais do pastor, missionário, estava lá no campo. E o que tem? É triste, é difícil pregar hoje aqui para você, não está sendo fácil não. Mas o que nós vamos fazer? É tempo de ser sóbrio, firme, constante, de edificar a nossa vida, de entender que se Pedro disse para aquela igreja, sede sóbrios, eu posso dizer para a nossa igreja, para essa população hoje, que sofre com Covid, sede sóbrios. Você que talvez está me ouvindo no hospital, você que talvez está me ouvindo no leito, você que talvez está me ouvindo isolado, renove a sua firmeza no Senhor. Você que talvez está me ouvindo nesta noite, com o seu contrato vencido, suspenso, rompido, é tempo de você ser sóbrio, de você ser firme. É possível ter uma mentalidade que rapidamente muda diante do entusiasmo, da dúvida e do medo. Pedro diz, cinjam os vossos lombos do vosso entendimento e sede sóbrios. E para terminar nesta noite, eu quero desafiar você. Não tem jeito, não tem jeito, não tem como nunca terminar uma mensagem num tempo desse de esperança. Por quê? Porque é necessário. A característica que destaca o cristão é a esperança. Pedro diz, por isso que cingindo os vossos lombos com o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Ei, irmãos, há uma graça que está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida. A graça para aquilo que nós estamos vivendo está sendo trazida. Pedro entendeu que aquele momento da igreja era tão difícil que Deus estava trazendo uma graça. E eu disse de manhã que a expressão que ele usa no verso 6 e 7, para várias provações, polikoi, é a mesma que ele usa agora em graça. Que pode ter muita provação, mas que para cada uma delas tem uma graça de Deus e que está vindo aí. Nós somos o povo da esperança. Desafio para a vida cristã no tempo de pandemia, a partir da exposição da carta de 1 Pedro. Em primeiro lugar, entendimento, inteligência, profundidade, renovação, sair dessa superficialidade da fé cristã, da dependência, da muleta. Pastor Anderson pregava aqui dizendo, agora não tem mais os cultos, agora não tem mais para você procurar todo mundo qualquer hora, agora é você e Deus. É hora de crescer. Em segundo lugar, o desafio para a nossa vida é ser sóbrio, firme, constante. E em terceiro lugar, manter a esperança. Porque tem uma graça de Deus que está vindo aí na revelação de Jesus Cristo. Pedro prega isso para uma igreja que sofre. E eu quero pregar isso para uma igreja que sofre, para uma população que sofre. Eu quero que você esteja atento ao verso 9 do capítulo 1 que li pela manhã.
obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Meus irmãos, é tempo de voltarmos a amar a época da eternidade. Pastor, como é que eu renovo a minha esperança? Volte a amar a eternidade. Irmãos, nós somos o povo da eternidade. A Bíblia diz, acabei de ler para você, eu acabei de ler para você que a razão da nossa fé é a salvação da nossa alma. Você não tem ideia, irmãos. Quem não crê no inferno não consegue entender. Quem não consegue entender que o que nós estamos vivendo aqui não é nada perante a morte eterna. Quem não consegue entender e crer na salvação da alma. Tudo que nós estamos vivendo aqui é passageiro. A nossa esperança está na eternidade. Jesus está voltando. Nós vamos aguardar a volta de Jesus. Nós temos a honra na glória de Deus. Nós devemos esperar a eternidade. Nós podemos, nesse momento, entender que a nossa esperança está na eternidade. Volte a sonhar. Eu não estou dizendo para você ter vontade de morrer. Isso é pecado. Isso é necessidade de ajuda. Você precisa de ajuda. Eu estou querendo dizer que você precisa voltar com o céu, a sonhar com o céu. Porque a Bíblia diz aqui, que eu acabei de ler, que a razão da nossa salvação, a razão da nossa fé é a salvação da nossa alma. E se você partisse hoje? Você estaria com Deus? O que acontece após a morte? Ouvi reverendo Augusto Nicodemos pregando sobre isso, pastor presbiteriano, indicado pelo meu pai. Uma mensagem extraordinária sobre o que acontece após a morte. Nós precisamos garantir agora, em Cristo Jesus, pelos méritos dele, a salvação da nossa alma. Isso nos traz esperança. O Covid-19 não pode nos matar. Porque quem está em Cristo, ainda que morra, viverá. Louvado seja Deus pela sua santa palavra. Desafio para a nossa vida cristã. Levante a cabeça e tenha esperança. Volte a amar as coisas eternas. Eu não quero morrer. É normal, ninguém quer morrer. Mas se eu morrer, eu vou ressuscitar com Jesus. Eu vou vencer. Eu sou mais do que vencedor. Por isso que a Bíblia não diz que a gente é vencedor. Nós somos mais que vencedores. Porque a gente vence a morte em Cristo Jesus. Você já tomou uma decisão por Jesus, querido? Quero pregar Jesus para você na pandemia de novo. Quero que os crentes da nossa igreja e de Nova Jerusalém compartilhem essa mensagem com pessoas que você sabe que precisam conhecer Jesus. O Evangelho tem um fim, a salvação da nossa alma. Eu amo o ser humano e todo projeto que desumaniza o ser humano não é um projeto de Deus. Então, com todo respeito àqueles que pensam diferente de nós, da gente, na concepção pós-vida, pós-morte, eu não consigo entender uma teologia boa de um povo que diz que um ser humano pode ser reduzido a um vegetal, reduzido a um animal irracional. Eu não entendo. Eu não consigo entender como alguém consegue guiar a sua própria vida acreditando no acaso e no nada, decidindo crer que depois da morte nós não temos nada. Nós viemos do nada e vamos para o nada. Isso aqui é só uma bolha que estoura. Que vida é essa? Que pensamento é esse? O cristianismo tem a proposta de Jesus de vida eterna, de salvação da alma. Está dado ao homem morrer uma só vez, vindo logo depois o juízo. E se essa morte nesse tempo chegar para você, querido, pastor, que coisa falar disso? Nós estamos num tempo que estamos perdendo pessoas. Por que não pensar nisso? De você crer em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, de receber essa fé, de manifestar essa fé e receber o perdão dos pecados, a vida eterna em Cristo Jesus, para que você tenha essa segurança.
que não nos tira as lágrimas, que não nos tira a saudade, que não nos tira a dor e que não nos impede de sofrer, mas que nos dá a certeza da vitória e a esperança de que nós temos uma vida com Deus no céu. Ore comigo se você quiser entregar a sua vida para Jesus. Mande um e-mail para nós, no nosso site, www.ibetauá.org.br. Vai estar aqui o link do nosso site. Lá você tem um botãozinho, WhatsApp, fale conosco. Diga, eu ouvi a mensagem do pastor e eu quero entregar minha vida para Jesus, me ajude. Não é para pedir dinheiro, não é para pedir comida, é para pedir ajuda para Jesus. É para pedir salvação, é para a gente poder ajudar você, discipular você, para que você entenda a razão do Evangelho, a salvação da sua alma. Para que você tenha essa esperança que os cristãos têm. Os cristãos têm medo. Nós os cristãos temos medo, às vezes pavor, às vezes desespero, ansiedade, depressão. Mas tem uma coisa que nós temos, de sobra, para dar e vender, que é a esperança em Jesus, a salvação da nossa alma. A morte para nós não é um fim. A morte para nós não é uma derrota. A morte para nós é a vitória. É a vitória que Jesus teve na cruz do Calvário e compartilhou com aqueles que creem. Eu quero orar com você. Sabe por que eu quero orar com você? Porque eu creio que nessa hora Deus está tocando no seu coração. Eu quero orar com você porque eu creio que nós vamos receber. Eu creio que o pastor Milton, que o Ronan, que a nossa equipe de mídia vai receber um e-mail, vai receber uma mensagem. Você de repente vai colocar aí no chat aí, me ajuda, meu telefone é esse, entre em contato comigo. E nós vamos fazer contato com você. Seja onde você estiver. Se estiver aqui na ilha, se estiver em São Cristóvão, você vai procurar a Igreja de Nova Jerusalém, online, por telefone, tem o site deles, tem todo o endereço deles, o pastor deles está aqui nesse chat, você coloca, mora em São Cristóvão, se você mora na ilha ou qualquer lugar do mundo, fale conosco, nós queremos ajudar você a encontrar uma igreja mais próxima da Bíblia. Antigamente eu dizia assim nas mensagens, procure a igreja mais próxima da sua casa. Isso é uma loucura, é um perigo dizer isso. Hoje eu digo, procure uma igreja mais próxima da Bíblia, da sua casa. Se você não encontrar essa igreja de Nova Jerusalém, a Igreja Batista Tauá, nós estamos aliançados com a palavra de Deus, com a vida eterna que Cristo Jesus pode dar. Quero orar por você. Se você está afastado do Evangelho, aproveite para se reconciliar com Jesus. Se você está afastado da comunhão da igreja, querido, é hora de você voltar para a igreja. Mas se você não tem a certeza da sua salvação, perdendo os seus pecados, ore comigo. Diga assim para Deus, querido Deus, nesse momento de grande e profunda dificuldade no mundo, eu estou ouvindo uma palavra de salvação da minha alma. Eu tenho a minha religião, eu tenho minhas crenças e meus valores, mas nessa hora eu quero abrir mão de tudo para seguir a Jesus. Eu não quero seguir um pastor, eu não quero seguir uma igreja, eu não quero seguir os evangélicos. Eu quero seguir Jesus Cristo. Eu quero caminhar com os verdadeiros discípulos de Jesus que vão me levar a conhecer cada vez mais esse Senhor. Eu te peço, Jesus, me transforma, me salva, me cura, me liberta dos pecados. Talvez eu não serei curado do Covid, talvez eu não serei curado de tantas outras enfermidades que eu vou atravessar na minha vida, mas a cura da minha alma eu quero nesta noite. Me salva, Senhor. Escreve meu nome no livro da vida, que eu tenha essa certeza da salvação, não pela minha religião, mas pela graça de Jesus. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Pastor, como é que eu sei que alguma coisa aconteceu? Eu quero te dar um sinal. Se você orou comigo, se reconciliando com Jesus, ou entregando a sua vida a Jesus, e o Espírito Santo de Deus veio sobre você, você vai passar a ter fome e sede de conhecimento da Bíblia. Você vai passar a ter fome e sede de estar com os crentes. Você vai começar a ser conduzido espiritualmente para longe de tudo que te prendia de longe de Jesus. Porque se foi só uma rezazinha, foi só uma rezazinha. Mas se foi uma oração de entrega, o Espírito Santo de Deus vai mudar a sua vida. Para a glória de Deus. Que esta semana seja uma semana de novidade de vida na sua vida, para
para a glória de Deus. Quero abençoar você. Eu quero abençoar você não, né? Porque quem abençoa é Deus, né, gente? Eu quero orar por você terminar essa celebração. Grato a Deus pelas experiências desse domingo pela manhã, pela noite. Agradecendo toda a equipe que tem se esforçado para servir a Deus, servindo você. Deixar o meu abraço, meu carinho ao nosso querido pastor Anderson, toda a sua família, sua igreja, os irmãos de Nova Jerusalém, os irmãos aqui de Itauá, um beijo no coração. Obrigado pelas orações pela minha família, obrigado pelas orações pela família do pastor Gesiel. Nós estamos muito gratos pela oração dos irmãos. Que Deus possa abençoar ricamente, ricamente a sua vida para a glória de Jesus Cristo. Pai, eu quero orar pelos meus irmãos em Cristo nesse momento, te pedindo, Pai, que esta noite seja uma bênção na casa deles. Te pedindo, Senhor, que esta semana seja uma bênção de novidade de vida, trazendo cura, salvação, restauração, provisão. Para a glória do teu nome, eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, compartilhe esse link com muitas pessoas e até o domingo que vem. Boa noite, em nome de Jesus.